eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra com cabelo cacheado, usando um vestido preto e um casaco amarelo. O assunto de hoje é o ciclo da água. Por quê? Porque cada gota de água é uma gota de vida. Ouçam só essa música. Olá, sou André Loures, artista e educador em saúde, e vim cantar uma música que tem tudo a ver com a aula de hoje. Preste atenção na letra. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem nas pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Que música linda, né? Maravilhosa. Agora, observem aí. Vocês sabem qual é o maior rio do planeta? É o Rio Amazonas, isso mesmo. Essa aqui é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Ela cobre cerca de 40% da América do Sul. Nossa, que rio enorme, né, gente? Quando você olha uma paisagem como essa, você pode se perguntar: de onde vem tanta água? A resposta para essa pergunta é fácil, vem dos rios. Porém, ela pode levar a outra pergunta: de onde vem a água dos rios? Agora ficou um pouquinho mais difícil, não é mesmo? Aí você pode pensar ainda mais, para onde vai toda essa água? Isso é fácil, professora, vai para o mar. E para onde vai a água do mar? Complicou de novo, né, gente? A água do mundo está em constante mudança. Então, a gente vai perceber que ela está formando um ciclo. E por quê? Porque esse ciclo ele varia entre os diferentes estados físicos dela. Você lembra quais são os estados físicos da água? Prestem atenção aí. A gente vai encontrar água no estado sólido, líquido e gasoso. E ela vai mudar de um estado para outro. Então, quando você vai ter sólido para líquido, a água está sofrendo fusão. Então, o gelo derretendo é um exemplo de fusão. De líquido para gasoso, a vaporização. Você observa sempre a vaporização quando você põe a água para ferver, quando você põe a roupa para secar. De gasoso para líquido, a condensação ou liquefação. Ou seja, quando a água sai do estado de vapor e volta para o estado líquido. Quando ela sai do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Do sólido para o gasoso, sublimação. A gente vê muito exemplo de sublimação nas geleiras, né? Quando a água não chega nem a ficar líquida, ela passa direto de sólido para gasoso. Agora, também ocorre a ressublimação, quando passa de gasoso para sólido. Dito isso, a gente consegue ver aqui o ciclo da água. Você conhece o ciclo da água? O ciclo da água são processos que ocorrem na natureza de transformações da água de um estado para o outro. Então, você vai ter a vaporização, transpiração, infiltração. E hoje, a gente vai ver cada parte dessa do ciclo, nessa aula aqui, ok?
Mas antes, vamos fabricar chuva. Como é que a gente vai fazer isso, professora? Vocês vão precisar de uma vasilha de vidro, tá? Eu escolhi aqui um aquário. Um copo que tem essa boca bem larga, é bem mais fácil, tá? Mas se tiver a boca mais estreita, você consegue também. Eu coloquei corante azulzinho na água. Tenho aqui uma pedrinha e água quente. Se você não tiver água quente, você pode fazer com água comum e deixar no sol, tá? Só vai precisar um tempinho para você ver o resultado, tá? No sol vai demorar umas horinhas, tá ok? Mas pode ser com uma água em temperatura ambiente também, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui. Primeiro eu vou colocar água, é melhor. Ó, a minha tá bem quente porque a gente precisa ver esse resultado bem no final da aula, tá bom, gente? Então, eu botei aqui a água. Botei o copo bem sequinho, tá? Bem sequinho. O copo tá sequinho, não vou deixar molhar aqui, não. E vou tapar. Vou tapar esse sistema aqui, ó. Tapar aqui esse sistema com plástico filme, insufilme, que a gente conhece, a mamãe usa aí na vasilha, você usa na sua cozinha, tá bom? Foi lá. Para eu conseguir canalizar a água, eu vou botar um peso aqui, ó, para eu conseguir fazer com que a água chegue no ponto que eu quero. Então, eu vou botar essas pedrinhas aqui em cima, tá bom? No final da aula, a gente vê o resultado, ok? Então, vamos lá. A primeira frase que a gente vai ver dessa música é essa aí, ó. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Nessa frase, o autor está falando sobre a evaporação. A evaporação, ela ocorre quando o vapor de água perdido pelos seres vivos, junto com o vapor de água produzido pela evaporação da água dos rios, lagos e oceanos e solo, passa para a atmosfera. Os seres vivos também perdem água, de forma constante, tá, gente? Pela transpiração, junto com a urina, com as fezes. Você sabia que até as plantas também transpiram? Sim, as plantas também transpiram, tá? Então, o que acontece com essa evaporação? Olhem essa figura aí. O Sol, ele fornece calor, né? Então, essa energia vem do Sol em forma de calor, que pode chegar até 1.360 watts por metros quadrados. Chega na superfície quente do oceano e a água se transforma em vapor que sobe. 90% do vapor da água da atmosfera vem do oceano e 10% vem de terra firme. E a terra também evapora água, mas bem menos do que o oceano. Isso pode formar os rios aéreos. Já ouviu falar em rios aéreos? Bom, como é que começa isso? É quando a floresta traz a água do mar para o continente. Então, observe aí no número 1, bem lá embaixo, ó. A floresta transpira umidade para a atmosfera. E também emite aerossóis que estimulam a formação de nuvens. Esses dois fatores causam chuvas localizadas. As chuvas baixam a pressão atmosférica em cima da floresta. E aí a gente vê a área de baixa pressão. E a área de baixa pressão suga o ar de cima do oceano para dentro do continente. E esse fluxo é chamado de rios aéreos, tá? Porque o ar em cima dos oceanos é rico em umidade, tá, gente? Então, olha só, quando a gente vai falar de rios aéreos, a água líquida, ela tem que estar em microgotículas, tá? Eu não estou falando de um rio caudaloso, como a gente tem aqui, flutuando em cima da nossa cabeça. Eu estou falando de microgotículas de águas juntas, de muita umidade sendo deslocada no ar, certo? Formando o que a gente chama de rios aéreos, ok? Então, a água evaporou, certo? A água evaporou. Quando chega lá em cima, à medida que o vapor de água chega às camadas mais altas
e mais frias da atmosfera, ela se condensa. Isto é, se transforma em água líquida. O resultado dessa condensação é a formação de pequenas gotículas de água líquida, formando as nuvens. Então, a nuvem não vai ser vapor de água, a nuvem vai ser pequenas gotículas de água líquida. E essa parte, por isso que essa parte da música fala aí, ó, água que o sol evapora, para o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Então, porque quando evapora, condensa e vira as nuvens. Prestando atenção aí na figura. O ar mais frio está nas camadas mais altas e o ar mais quente nas camadas mais baixas. O vapor de água sobe. Quando chega lá em cima, subindo, ele pode encontrar partículas que estão na atmosfera, como sal, poeira, fuligem e aerossóis, emitidos pela floresta. Essa água se condensa em gotículas que ficam suspensas no ar. Quando o ar fica saturado de umidade, essas gotículas formam as nuvens. Agora, essa parte da música fala aí, ó. Gota de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Essa parte da música fala sobre a chuva, pois as gotículas vão se juntando, formando gotas cada vez maiores. Quando essas gotas não podem mais flutuar no ar, devido ao seu tamanho, elas caem na forma de precipitação, que é a chuva. Ou não, né? Porque pode ser neve e pode ser granizo. Mas como assim, professora? Quais são as condições? Bom, a gente forma chuva quando a temperatura é uniforme, acima de 0 graus. Então, a água cai em forma líquida, a chuva. Agora, se a temperatura uniforme for abaixo de 0 graus, a água vai cair em forma de cristais de gelo, neve. Se houver uma diferença entre as camadas de temperatura, ou seja, a camada de cima está acima de 0 graus e a camada de baixo está bem mais fria, abaixo de 0 graus, a água vai começar líquida, mas congela no meio do caminho e cai como bolas de gelo. É o chamado granizo. De vez em quando a gente vê isso aqui no Rio de Janeiro. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra. Choveu. Lembre-se, evaporou, chegou lá em cima, estava mais frio, condensou, formou as nuvens. As nuvens elas vão crescendo, crescendo e ficando cada vez mais pesadas. Até que um dia de chuva, a gente vai ver nuvens bem escuras, certo? Bem pesadas. Isso acontece muito no verão, porque os dias no verão estão bem quentes. E aí a água evapora muito mais rápido. Então, praticamente a maior parte das tardes do verão são chuvosas, porque o sol fica bem quente o dia inteiro e à tarde precipita. À tarde, toda essa água que evaporou, ela precipita, ou seja, chove, certo? Mas para onde vai essa água que caiu na terra? Vamos ver aí. Infiltração. Em geral, 65% da água se infiltra no solo e 35% escoa. A infiltração é menor em terrenos íngremes e maior em planos, tá? Essa infiltração ela vai formar os lençóis freáticos, que são a camada de água que está abaixo da terra, mas elas são águas mais na superfície, tá? Ela está dentro da terra, mas são mais na superfície. Quando as águas são mais profundas, a gente chama de aquífero, tá? Essa infiltração também vai depender do tipo de solo, tá, gente? Por exemplo, um solo argiloso, a argila é mais impermeável e a areia é mais permeável. Tanto que quando você chega na praia, não tem poça ali, né? Agora aqui a gente tem um exemplo de aquífero. E aí a gente vai ver que o aquífero pode ser aquífero suspensos, aquífero livre, aquífero confinado. Gente, olha só, quando você fura um poço, você está atingindo o seu lençol freático ou até mesmo o seu aquífero, depende de quantos metros tem esse poço, tá? Então, as águas subterrâneas, elas são acessíveis a gente, são um depósito até muito legal,
e fonte de água, certo? Agora, olhem aí. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão. Por quê? Porque parte dessa água que caiu, ela vai se infiltrar, mas ela também pode escoar. Então, a gente chega a uma parte do ciclo que é o escoamento. É quando a chuva atinge o solo, ela busca a saída aproveitando declives naturais, em caminhos de água. Quando é muita chuva, a gente chama de enxurrada. A falta de planejamento urbano substitui paisagens naturais por superfícies impermeáveis, como estradas asfaltadas, que reduzem a infiltração da água no solo e aceleram o escoamento para áreas baixas, aumentando a frequência de inundações e enchentes, certo? Bom, vamos resumir um pouquinho aí esse vídeo? Olha só, prestem atenção no ciclo da água. Olha essa setinha azul. A água vai evaporando. Quando chega nas camadas mais altas e mais frias, vai formando as nuvens, porque ela vai condensando. As nuvens vão ficando cada vez mais densas e precipita, chove. Boa parte dessa água escoa e a outra infiltra no solo, formando lençóis freáticos ou aquíferos. Vamos ver agora nosso experimento? Será que choveu dentro do nosso copo? Vamos ver aqui, ó. Vou levantar aqui para vocês, certo? Lembrando que tudo é feito com muito cuidado, certo? Vamos ver se a gente precisava de mais um tempinho ou se molhou o nosso copo. Será que molhou? Será que entrou água aqui? Aqui, gente, ó. Olha aqui como é que tá. Lembra que estava bem sequinho? Olha aqui a gotinha de água aqui dentro. Tá vendo? Se a gente deixa um pouquinho mais de tempo, a gente consegue um pouco mais de água. Mas olha só, essa água aqui não tá azul. Tá vendo? Por que essa água aqui do copo não tá azul? Essa água não tá azul porque quando a água evapora, as partículas que estão lá dentro causando a sujeira, no caso aqui, né? No nosso caso, esse azul representa a sujeira, a poluição. E aí, quando a água está poluída, ela evapora, ela fica limpa. E aí, quando ela chove, ela pode se poluir novamente como? Porque ela pode encontrar partículas suspensas no ar, ela volta para o rio que está poluído, aonde as pessoas jogaram lixo ou as fábricas jogaram resíduos. Então, e aí ela polui novamente, certo? Por isso que a gente tem que manter sempre tudo bem limpinho para que essa água seja reaproveitada. Tudo bem? Certo? Então foi isso. Até a próxima aula. Fiquem bem, estudem, pesquisem mais sobre a água. Até mais! Águas que caem das pedras, do véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade.